Salve, salve, galera ligada no canal Chance de Gol! Sejam todos muito bem-vindos! E hoje, dia 7 de agosto de 2021, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar referente à 10ª rodada do campeonato, que teve início ontem, dia 6 de agosto. E você não pode perder nenhum minuto sequer deste vídeo, pois ele está emocionante. Mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Isso mesmo, se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações, que é muito importante para que você receba todo o conteúdo que nós postamos referente ao Campeonato Brasileiro da Série D e outros campeonatos. E também a deixar o seu like, porque você já sabe, só aqui no canal Chance de Gol, nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D. E estamos também com uma edição especial sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020. Mas hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. E vamos ao que realmente interessa. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início ontem, dia 6 de agosto de 2021. E tivemos os jogos aí entre Águia Negra e Ferroviária, onde o Ferroviária venceu Águia Negra por 1-0. Hoje, dia 7 de agosto de 2021, teremos os confrontos entre Joinville e Rio Branco às 15 horas. Também às 15 horas teremos o confronto de Atlético do Ceará contra América de Natal. No mesmo horário, Muricy contra Itabaiana. Marcílio Dias contra Juventus. Gama, confronto com Brasiliense. Também no mesmo horário teremos o confronto entre Santo André e Inter de Limeira. Continuando no dia de hoje, dia 7 de agosto, porém às 15h30, teremos o confronto entre Palmas e Tocantinópolis. Às 16 horas, União Rondonópolis contra Nova Mutum. Também às 16 horas, Uberlândia enfrenta o Boa. O Caldense terá o confronto contra o Patrocinense. Continuando nos jogos às 16 horas, o Esportivo confronta o Cascavel. E o Imperatriz enfrenta o Motoclube. São Bento enfrenta a Portuguesa. Continuando com os jogos de hoje, dia 7 de agosto de 2021, o Goianésia enfrenta o Jaraguá às 16 horas. E o 4 de julho, sim, aquele 4 de julho, enfrenta o Guarani do Ceará também às 16 horas. Continuando nos jogos de hoje, porém às 16h30, o Porto Velho enfrenta o Aparecidense. E às 18 horas, o Gás enfrenta o São Raimundo. Já amanhã, dia 8 de agosto, o Rio Branco enfrenta o Rio Branco VN. E também às 15 horas, o Aimoré enfrenta o Caxias. O Bangu enfrenta o Madureira. E o Central tem um confronto contra o Souza. Continuando nos jogos que serão realizados amanhã, dia 8 de agosto de 2021, o Paragominas enfrenta o Juventude Samas às 16 horas. O Cianorte enfrenta o Boa Vista também às 16 horas. Bahia de Feira enfrenta o Atlético Bahia também às 16 horas. O Sergipe enfrenta o Asa às 16 horas. E o Penharol enfrenta o Atlético AC às 16 horas. O 13 enfrenta o Campinense. E o Juazeirense enfrenta o Retrô também às 16 horas. Continuando nos jogos do domingo, dia 8 de agosto, porém às 17 horas, o Galvez enfrenta o Fast Clube. E o jogo de Ipiranga contra Castanhal também será realizado no domingo, dia 8 de agosto, porém às 18 horas. Nesta rodada teremos um jogo que será realizado na segunda-feira, dia 9 de agosto, às 16 horas, entre ABC e Caucaia. Então, galera, vamos verificar como está a tabela de classificação atualizada, tá bom? Então vamos lá. Os jogos da 10ª rodada ainda estão por ser realizados, só tivemos um confronto. E no grupo A1 temos o Castanhal com 23 pontos. Em segundo lugar, o São Raimundo com 19 pontos.
Em terceiro lugar, o Galvez com 15 pontos. Em quarto lugar, o Penharol com 11 pontos. Em quinto lugar, o Ipiranga também com 11 pontos. Em sexto lugar, o Fast Clube com 9 pontos. Em sétimo lugar, o Gás com 8 pontos. E na lanterna do grupo temos o Atlético com 4 pontos. No grupo A2, temos em primeiro lugar o 4 de Julho com 17 pontos. Em segundo lugar, o Guarani do Ceará com 16 pontos. E em terceiro lugar, o Imperatriz com 14 pontos. Temos aí um equilíbrio no grupo A2, onde a diferença entre o primeiro e o terceiro é apenas de um jogo. Em quarto lugar, o Motoclube com 12 pontos. Em quinto lugar, o Juventude Sá também com 12 pontos. Em sexto lugar, o Paragominas com 10 pontos. Em sétimo lugar, o Palmas com 8 pontos. E na lanterna, em oitavo lugar, o Tocantinópolis com 7 pontos. No grupo A3, temos em primeiro lugar o ABC com 19 pontos. Em segundo lugar, o América com 15 pontos. Em terceiro lugar, o Campinense com 14 pontos. Em quarto lugar, o 13 com 12 pontos. Em quinto lugar, o Atlético do Ceará com 11 pontos. Em sexto lugar, o Souza com 11 pontos. Em sétimo lugar, o Caucaia com 8 pontos. E em oitavo lugar, o Lanterna, o Central com apenas 7 pontos. No grupo A4, temos em primeiro lugar o Juazeirense com 19 pontos. E logo atrás, em segundo lugar, o Retrô com 16 pontos. O primeiro e segundo aí bem próximos, dependendo apenas de uma partida aí para decidir o primeiro lugar do grupo. Em terceiro lugar, o Itabaiana com 15 pontos. E em quarto lugar, o Sergipe, também com 15 pontos, que não estão distantes dos líderes do grupo. Em quinto lugar, o Bahia de Feira com 11 pontos. Em sexto lugar, o Atlético da Bahia com 10 pontos. Em sétimo lugar, o Asa com 6 pontos. E na lanterna, em oitavo lugar, o Muricy com apenas 3 pontos. E vem perdendo aí seus últimos 5 confrontos. No grupo A5, temos em primeiro lugar a Paracidense com 18 pontos. Em segundo lugar, aí, dependendo de apenas uma partida para chegar no líder, o Goianese com 16 pontos. Em terceiro lugar, o União Rondon com 15 pontos. Em quarto lugar, o Brasiliense, também com 14 pontos. Em quinto lugar, o Nova Mutum, também com 14 pontos. Essa disputa aí entre o segundo lugar e o quinto lugar está muito acirrada. Que time será que prevalecerá e vai alcançar a liderança e a Aparecidense aí nas próximas confrontos? Em sexto lugar, temos o Porto Velho com 9 pontos. Em sétimo lugar, temos o Gama com 8 pontos. Em oitavo, o Jaraguá com apenas 1 ponto. No grupo A6, temos em primeiro lugar como líder isolado a Ferroviária com 25 pontos. Lembrando que a Ferroviária já fez ontem a sua partida referente à 10ª rodada contra o Águia Negra. Então tem um jogo a mais. Em segundo lugar, o Caldense, que pode chegar até 20 pontos. Em terceiro lugar, a Uberlândia, com 15 pontos. Em quarto lugar, o Boa, com 13 pontos. Em quinto lugar, Rio Branco VN, com 13 pontos. Em sexto lugar, Rio Branco, com 9 pontos. Em sétimo, Águia Negra, com 5 pontos. E também já fez o jogo referente à 10ª rodada. Em oitavo lugar, o Patrocinense, com 3 pontos, o lanterna do grupo. No grupo A7, temos em primeiro lugar a Portuguesa com 16 pontos. Em segundo lugar, o Santo André com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Madureira com 13 pontos. Em quarto lugar, o Cianorte com 12 pontos. Em quinto, o Bangu com 10 pontos. Em sexto, a Inter de Limeira também com 10 pontos. Em sétimo, o Boa Vista com 9 pontos. E em oitavo lugar, o São Bento com 8 pontos. Temos aí um equilíbrio enorme neste grupo. Entre o primeiro lugar e o terceiro lugar estão a decisão aí em apenas um jogo de diferença. E entre o 10º e entre o sexto lugar e o terceiro lugar, apenas uma partida os separam, apenas 3 pontos. Quem vencer e o outro time perder, o outro time avança aí na posição da tabela de classificação. No grupo A8, em primeiro lugar, temos o Cascavel, líder absoluto com 21 pontos. Em segundo lugar, o Joinville, com 17 pontos.
Em terceiro lugar, o Caxias com 13 pontos. Em quarto, o Juventus com 12 pontos. Em quinto lugar, temos o Marcílio Dias com 10 pontos. Em sexto lugar, o Esportivo com 8 pontos. Em sétimo lugar, o Aimoré com 7 pontos. Em oitavo lugar, o Rio Branco do Paraná com apenas 6 pontos. Bom, galera, este foi nosso vídeo de hoje. Vamos acompanhar como vão ser os jogos desta rodada, dessa 10ª rodada, que acontecerão entre hoje e amanhã. Não esquecendo que terá um jogo que vai acontecer na segunda-feira. E vamos acompanhando aí todos os detalhes desse grupo, beleza? Então, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações para que você receba todo o conteúdo, todas as atualizações referentes ao Campeonato Brasileiro da Série D. Muito obrigado e até a próxima!